Vamos ver essa conexão. Oi, Léo, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo, obrigada pelo aceite, né? Leozão Ah, isso. Eu que Londres. agradeço o convite. Tem um fuso, né, Léo? Quantas horas que você tá para frente? Agora, aqui são 10 horas. 10 horas já, né? Tá. Isso. Então, obrigada pelo seu tempo, avançando aí já bem de noitinha, mas é como a gente conseguiu adequar, né? Sim, sim. Espero que fique bem para todo mundo aí. Isso aí. Léo, eu vou fazer só parte da tua apresentação, mas eu acho mais bacana você se apresentar, tudo bem? Pode ser? Claro, Né? obrigado. Mas só assim, para quem está chegando aí aos pouquinhos, o Léo é um grande amigo meu, que na época em que ele ainda morava no Brasil, veio a somar assim a minha rede não só de amizades, mas de estudos relacionados ao yoga, ao Iyengar Yoga, à filosofia, né, também do yoga, Uhum. e Sim. dentro dos primeiros módulos de condução de curso de formação de professores, né, Léo, que eu Isso. conduzia com uma turma, várias turmas, enfim, muito energizadas. Então, o Léo, É. gente, é o meu parceirão, né? Porque os trabalhos eles sempre iam no corredor de condução de práticas iógicas, mas sempre com uma definição da parte de anatomia, de fisiopatologia ligada, né? E também o braço da filosofia, que o Léo Uhum. agregava, sempre aportou de uma forma belíssima, assim, muito organizada, muito bem ilustrada, né? As aulas tinham muita riqueza porque a ponte do yoga com a parte da anatomia e a fisiopatologia tinha uma amarração muito Uhum. coerente, então tinha uma aplicação muito boa, tanto para quem praticava quanto para quem praticava e dava aulas também, né? E Uhum. para além disso, aí Ticum e acupuntura, aí você resolve o resto aí da tua apresentação, porque quando a pessoa produz muito na vida, conquista muito, tem bastante para falar. Então faz um resumo Ok. aí para quem Ok. está aqui conosco, Léo, por favor. Muito obrigado. Bom, como a Ana falou aí, eu fiz parte do grupo de professores que conduziu a primeira formação de Iyengar Yoga, uma das primeiras formações em São Paulo, eu acredito, Uhum, né? E isso foi em 2009. Mas antes eu já tinha tido um contato assim com o Qigong, acupuntura. Eu tinha feito meu treinamento no Brasil, em Porto Alegre, no Brasil. E, e eu fiquei até, eu não me lembro agora, eu fiquei até 2011, 2012 formação. E depois porque eu tive um filho e aí ao mesmo tempo a gente estava organizando a vida, eu peguei e botei mais energia em Porto Alegre. E foi quando a gente pegou, eu e minha esposa, a gente abriu um estúdio dedicado mais para yoga terapia e, e logo em seguida também eu me envolvi com o estudo da fisioterapia, fiz faculdade de fisioterapia durante 3 anos. Só que vamos dizer assim que a vida vai mostrando outros caminhos também, né? E a gente vai se moldando, né? Como a água. E uhum, aí a gente tomou uma decisão que foi bem, foi bem assim forte, porque até esse momento, até o momento dessa decisão, que era vir morar na Europa, a gente tinha duas crianças, meu filho e minha filha. E aí a gente pegou e, vamos ir para a Europa, vamos tentar algo novo, vamos tentar buscar mais conhecimento, ter contato com pessoas ligadas ao yoga também, né?
E como a gente tinha uma ideia de que na Europa era bem forte a coisa do yoga, a gente pegou, vamos fazer isso agora que a gente ainda está cheio de energia, né? E aí a gente pegou e foi em 2017 que tomamos a decisão de vir para... Primeiro a gente foi para Itália, ficamos lá por 3 meses, vendemos tudo que tínhamos no Brasil, e depois viemos para o Reino Unido, em especial para Londres, porque a Verônica, que é minha esposa, ela já tinha família aqui, e eles pegaram e disseram, aqui é um lugar bom para vocês, o yoga aqui é bem forte. Viemos para cá e foi assim um processo bem interessante, porque eu tive que ficar praticamente 9 meses parado, né, sem trabalhar, né? Eu Uhum. sempre acostumado a fazer alguma coisa, algum curso, ou dar aulas, e esses 9 meses parados sem fazer nada, porque era um processo que eu tinha que vivenciar como marido de uma cidadã europeia. Eu tinha que esperar meus documentos chegarem para começar a atuar, a trabalhar. Perfeito. Só que nesse processo todo mundo dizendo assim, não, você pode pegar um trabalho ali, com limpeza, num café. E eu tinha na minha cabeça que, não desmerecendo, todos iniciamos de maneiras diferentes. Eu queria iniciar dentro daquilo que eu já fazia, né? Eu acreditava que eu podia compartilhar alguma coisa diferente. E aí foi quando eu comecei a entrar em contato com as pessoas aqui e as propostas começaram a surgir. Comecei a dar uma aula ali, fazer um cover numa área de Londres, um cover para um clube, cobrindo aulas. E foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar com massagem de novo, foi um dos primeiros cursos que eu fiz no Brasil. E aí comecei a trabalhar com massagem. Hoje estou bem envolvido com massagem, acupuntura. Para ser bem honesto, eu tenho tido muito mais aulas de Qigong e Pilates do que yoga, mas ainda tenho algumas aulas de yoga. É que a visão que eu tinha do yoga na Europa foi um pouco diferente do que realmente acabei presenciando aqui, né? Aqui, como a Europa exige, assim, o que ela espera, não a Europa, não, mas muito aqui de Londres, o que eles esperam dos professores de yoga, né? Uhum. Então, mas eu tenho dado assim, eu tenho alguns alunos que eu dou aula mais individual hoje em dia, não tanto para grupos. Perfeito. Aham. Bacana. Isso aí, Léo. E eu havia comentado assim com você da gente trazer algo bastante assim específico, né, para trabalhar, Uhum. não só porque é uma demanda pessoal minha, mas uma demanda de alunos em geral, esse trabalho de escápula e o tema das escápulas aladas, né, por Uhum. assim dizer, talvez tenha alguns outros nomes, né? E Sim, também porque desliguei aqui uma não tem ligação. problema. Mesmo porque o tema ombros e tudo mais, eu vim a aprender com uma professora até bastante famosa, pelo menos no meio do Iyengar, que é aquela professora americana bem slim, a Patricia Walden. Ah, ok. Aham. Eu tive num seminário de professores na Alemanha com a Rita Keller, e a Rita Keller havia convidado a Patricia Walden. E a Hum. Patrícia, ela na época, ela falou da vida iógica para quem tem, né, uma margem, vamos dizer, de refinamento de prática, de autoestudo, e que faz realmente do yoga, não só as posturas do yoga, mas a cultura que envolve toda, né, da sua vida, ela descreveu bem isso. E quando a gente entra na segunda alvorada da vida, ali, batendo na porta do que seria um pouquinho antes da terceira idade, ou no momento que é o Uhum. meu, assim, já climatério, menopausa, que a gente deveria cuidar muito
da região dos ombros, escápula e ombros. Porque você vai poder explicar com muito mais mestria do que eu, né? Por conta da físio, o fundamento, mas como é que isso aqui, essa parte toda superior, ela tende a enfraquecer, a se fragilizar, a se desorganizar, né? Vou colocar meu foninho que as crianças estão chegando na sala. Então, eu achei bacana a gente explorar um pouquinho isso, para eu estar ao auxílio de mim mesma, dos meus alunos que estão nessa segunda alvorada, estou chegando assim, chamando dessa forma simpática, os novos velhos. E a questão da escápula alada, porque ela compromete muito, né? A parte de estabilidade e temas afins. Vou colocar o foninho aqui, desculpa. Pronto. Tem criança, a gente também entende. Fica aqui interrompendo. Agora eu posso ir, mamãe. Vai lá, corre lá, tão lindas as duas. Cadê minha mãe? Então, Ana, é até interessante a gente focar sobre esse tema das escápulas aladas, né? Porque eu tenho tido contato com bastante clientes aqui no Reino Unido. E claro que também em algumas aulas a gente observa isso em alguns alunos, essa questão relacionada às escápulas, né? Eu costumo chamar assim de integração. Você tem que ter uma boa integração entre o movimento que tu faz numa caminhada e o movimento que tu faz com os teus ombros e mesmo a tua região torácica, ou mesmo quando tu te senta para trabalhar no teu computador e que mexe com o teu cabeça, que é uma das únicas regiões que mexe junto com as mãos, né, quando a gente está trabalhando no computador, se consegue ter alguma conexão, integração com essa região. Eu costumo observar isso nos clientes e nos pacientes e nos alunos que vêm até a mim, né? Então, uma das coisas que a minha pesquisa sobre isso tem revelado é, primeiro, né, as diferentes causas, né? Porque o termo até escápula alada, como tu falou, tem diferentes nomes, né? O termo escápula alada é um termo que é usado para uma situação um pouco até mais séria, que geralmente é relacionado com lesão do nervo longo, né? Que vem lá da região torácica, entre a C5 e C7. Então, esse tipo de lesão que leva o nome do nervo, que leva o nome de escápula alada, né, ele pode ter múltiplas origens, pode ter uma deformidade óssea, algo que já desenvolve por nascimento, pode ser por um trauma, ou mesmo algum procedimento cirúrgico mal realizado, tá? Que pode danificar o nervo. Anos de má posição, má postura, né, de hábitos ruins, né, também podem gerar esse tipo de lesão. O termo que eu geralmente uso, e é um termo até um pouco mais técnico, é discinesia. Discinesia tem a ver mais com a relação do movimento sem controle, tá? Que pode ser ocasionado ou uma perda de memória ou uma amnésia de um grupo de músculos relacionados à escápula. Interessante. Então, o que acontece? Isso é mais comum, porque a origem disso, sim, pode também ter a ver com a questão do mau hábito, mas ele é um mau hábito que pode ser revertido em função da prática. O outro já é muito mais difícil de ser revertido em função da prática. Eu não digo que é totalmente impossível, porque eu não duvido de nada, né? Quando a gente trabalha com energia, a gente não pode duvidar de nada. A gente pega e, tipo assim, tudo é possível, porque tudo está aqui, né? Vamos dizer assim, de um ponto de vista mais físico, né? Esse segundo que está relacionado à discinesia escapular, que é a falta de controle, a falta de conexão da escápula com a região torácica, esse sim pode ter uma origem por maus hábitos, podem ser posturais,
funcionais. A pessoa trabalha muito em determinada tarefa, usa determinados músculos e não usa outros músculos, né? Hoje em dia, se a gente pensar, as pessoas acabam desenvolvendo injuries, lesões, decorrentes da má postura, não pela postura em si, mas muito mais pela falta de movimento que elas dão para o corpo, pela falta de deixar assim, ok, vamos mudar um pouco a posição, vamos deixar o corpo respirar um pouco, o sangue fluir, a energia fluir, e também permitir que as regiões que estão sendo usadas demais relaxem um pouco também, que elas precisam relaxar. Então, esse termo de cinesia, ele seria o mais adequado. É escápula alada, a escápula vai pular para trás, é a mesma coisa. Mas a escápula alada geralmente está mais relacionada à lesão do nervo. Então, um é mais fácil de trabalhar, o outro já é um pouco mais complicado. Há alguns casos para ter até procedimentos cirúrgicos necessários, né? Com relação à discinesia, assim, que é a escápula, a outra visão da escápula alada, ela pode estar relacionada com tensão de determinados grupos musculares, né? Principalmente serrátil anterior, né? Falta de uso, na verdade, do serrátil anterior, né? Coisa que a gente tem que usar esse grupo muscular, que é um grupo muscular que se encontra nessa região aqui. Ele vem como uma série de músculos para esse lado aqui da região das costelas, né? Mas não é só esse músculo, assim, tem os romboides, que é outro grupo muscular que se encontra entre as escápulas. Não tem como mostrar aqui, mas se encontra aí entre as escápulas e a coluna, e o próprio trapézio, que já é um músculo bem famoso, né? Sim, sim. Então, às vezes, uma sobrecarga no trapézio superior, porque a pessoa trabalha muito tempo, a gente tem que pensar assim, todo tipo de movimento, principalmente esses movimentos que geram uma rotação interna e elevação do ombro, eles vão tender a gerar uma, uma, uma disfunção na região da escápula, porque a escápula perde a conexão com a parte posterior, ela fica muito tempo alongada, muito tempo estirada, né? Mas é passível de ser trabalhado com uma prática do yoga, uma prática de movimento relacionado, qualquer tipo de movimento, a prática de yoga de pilates, especialmente a Iyengar, desculpa, ela é a mais, eu acredito até, eu uso muitas técnicas do Iyengar para poder estabilizar a região da escápula. Então, essas E seriam as dentre. diferenças em terminologia e em termos de origem, né? Para Sim. ter uma ideia. Agora, eu estava imaginando, independente da pessoa, qual seria o movimento mais simples? Porque a minha, principalmente a direita, eu sei que ela é bem saltada. Mas qual seria Aham. uma forma? Vou fazer duas perguntas em uma, né? Uma forma, um movimento bem simples que a pessoa pudesse detectar num aluno, Uhum. num colega ou nela mesma, né? E qual um ou um par, um trio, enfim, de movimentos que eventualmente possam contemplar algum tipo de melhora num curto, médio prazo, né? Que, que, Sim. que, que você vê, visualiza, né? Enfim, das Aham. duas perguntas, né? Sim, não, tá ótimo. A primeira pergunta relacionada a como identificar. A forma mais simples é pedir para a pessoa ficar de pé, né? Por exemplo, Tadasana, né? Uma postura em que a pessoa fica de pé, os pés na distância dos quadris, vamos dizer, nessa variação, os braços soltos ao lado do corpo. O professor ele pode caminhar por trás do aluno e observar a, a posição da escápula pela região das costas, vista de trás, né? Se a parte interna da escápula, principalmente a parte medial, que fica alinhada com a coluna aqui, né? Se ela tá pulando para cá.
Uhum. E aí, o que que ele pode fazer? Se ele ainda tiver dúvida, será que essa pessoa tem alguma dissenia, alguma, alguma disfunção muscular que a escápula está nessa posição? Se ela tiver, ela pede para ela ficar em 4 apoios, né? Ou seja, como se fosse aquela posição Uhum. do aquieta cruz, né? Punhos, cotovelos, ombros na mesma linha, joelhos no chão, pés no chão, 4 apoios no Uhum. chão, e observa as Uhum. escápulas de novo. E uma está mais alta em relação à outra. Tá? Isso é uma forma simples de avaliar através da prática, durante a aula. Tá? Uhum. Os Uhum. exercícios que tu pode fazer para reeducar isso, primeiro é tu usar a própria parede, né? A própria parede, porque o que acontece? Muitas das pessoas que têm essa disfunção na escápula, né? essa, essa falta de memória muscular, essa falta de atividade muscular, elas não conseguem se suportar muito tempo, por exemplo, numa plank, ou, na prancha, ou no Chaturpadasana, porque elas Uhum. literalmente colapsam. Uhum. Não sei se é essa palavra correta. Colapsa entre os ombros. Tipo, ocorre tu cai entre os braços. E os Entendi. cotovelos dobram. E os cotovelos dobram porque tu não tem força para sustentar posterior de braço, tu não tem força para suportar a partir de flexores de punho, extensores, tudo afeta. Isso é um outro ponto até importante, porque esses músculos que eu falei anteriormente, trapézio, roboide, serrátil, depois o pessoal pode dar uma pesquisada, eles não são unicamente conectados com a escápula. A gente tem que pensar que eles estão conectados com todo um todo, que seriam as outras partes do corpo. Região torácica vai estar conectada, por exemplo, serrátil é conectado com essa região torácica está conectado com o peitoral está conectado com os ombros, bíceps, flexores de cotovelo. Então a gente já entra assim a gente já começa a ver assim que tem muito mais coisa, mas porque senão eu vou devagar. Esse exercício contra a parede para começar a fortalecer, para começar a educar. E quando a pessoa Uhum. montar, os takes vão ter diferentes condições. Algumas pessoas conseguem estender um pouco mais o cotovelo, outras nem tanto. Depende muito de desgaste, né? Ou fibroso. Mas a pessoa vai Uhum. buscar trabalhar ao máximo para fazer esse movimento assim, ó, de protusão, por exemplo. Ela vai querer empurrar para longe da parede. Até eu vou Uhum. levantar um pouquinho a câmera aqui só para ter uma ideia de como seria. É como se eu Uhum. tivesse com meus braços contra uma parede e eu buscasse muito essa parede. Eu peguei as mãos com ela. Uhum. Isso aqui já vai Uhum. ajudar bastante a fortalecer esse grupo muscular aqui. É o educativo. Daqui, ela pode ir para uma cadeira, fazer o Uhum. mesmo movimento numa cadeira. Estou mostrando aqui rapidamente posições. Perfeito. Tá. Tá. Onde ela pode pegar e fazer a mesma posição, quase como um tanasana na cadeira, mas ela se projeta para cima. A coluna se movimenta por entre as escápulas e as escápulas vão deslizar para fora nesse sentido. Uhum. Tá? Tá. É E o o último movimento movimento corretivo. Uhum. é movimento corretivo, bem simples, para preparar a pessoa para uma prática um pouco mais, assim, vamos dizer, avançada, né? Como o chaturanga. Ah, alguns, alguns alguns teóricos assim na área de física eles dizem assim, exercícios pliométricos são bons, realmente são bons, mas também não são todas as pessoas que conseguem praticar. Eu geralmente quando eu trabalho com alguém que eu vejo que precisa muito desse tipo de conexão das escápulas, Uhum. esse trabalho para reorganizar, eu geralmente peço para a pessoa ficar quase que inclinada assim,
e com as mãos contra a parede. E aí ela dá um pulinho para trás, voltando o corpo para vertical. Não sei se movimento, Tá. mas é como se eu estivesse É um, inclinado para frente, um pêndulozinho assim, né? e aí eu faço esse movimento. E aí sim, eu posso dobrar um pouquinho os cotovelos, posso me impulsionar para longe. Uhum. É claro Uhum. que a gente tem inúmeros exercícios que a gente pode usar, né? Porque, por exemplo, Tadasana contra a parede, é um exercício muito eficiente também. Tem uma coisa muito importante, né? Não sei se eu posso ir num outro passo, assim, ou se eu estou indo muito rápido, por favor, me fala aí, tá? Mas Pode seguir. tá. É importante a gente entender que a escápula, né, essa região da cintura escapular, ela está intimamente conectada com a cintura pélvica, né? Se tu não tem uma região bem trabalhada, a outra também vai sofrer, né? Uhum. Então, por Uhum. exemplo, qual é a, vamos dizer assim, em termos anatômicos funcionais, essa região da cintura escapular, por natureza, ela teria que ter uma capacidade de muito mais mobilidade, né? Porque está relacionado a questões de higiene, está relacionado a questões de proteção, questões relacionadas à alimentação, né? Uhum. E hoje está tudo meio invertido assim, algumas coisas, da forma como as pessoas estão usando o corpo, né? Essa região está muito travada, as pessoas não usam mais elas, não usam mais essa região de forma eficiente. De novo, por questões de trabalho, o trabalho como a gente realiza hoje, muito mais no computador, ajuda nisso, né? Não que seja mal, a gente tem que fazer, mas a gente tem que saber como se reorganizar, né? Trabalho no computador, trabalhos manuais, muito tempo, e isso tudo auxilia esse tipo de condição. E ao mesmo tempo a questão dos quadris, os quadris, eles foram feitos para deslocamento, né? Caminhar. Os nossos ancestrais, eles caminhavam. Então essa região era uma região forte e móvel, né? Só que hoje ela está presa, porque muitos de nós, né, a população, uma grande maioria, ela fica muito tempo, adota uma posição por longo período, ou muito tempo de pé, porque tem que trabalhar em determinada condição de pé, e ou muito tempo sentado, né? Então, a gente tem que buscar um equilíbrio, porque, de novo, essa relação íntima se dá por algumas estruturas que muitos já devem ter ouvido falar, que é a fáscia, um termo muito comum, muito utilizado hoje em dia, que até explica muito melhor essa relação global, né? Global. Tô tentando encontrar as palavras em português, tá? É como se fosse assim, A essa inter-relação relação mesmo, né? é uma relação mais de tipo, o meu ombro não é só meu ombro. Meu ombro está conectado com várias outras estruturas. Uhum. Em alguma forma muito íntima. E isso vem muito claro para mim quando me lembro, às vezes, das minhas práticas de Iyengar contigo, né? Trikonasana. Ah, pressiona o dedão do pé, vamos dizer assim, vou usar um exemplo, tá? Pressiona o dedão do pé no Trikonasana, lá no tal pé. E ao mesmo tempo tu tá com o braço lá para cima. Né? Tem toda uma conexão do pé e o dedão da mão tá lá apontando para cima. Né? Então, tem essa relação assim, né, que as pessoas têm que, eu vejo assim que nós temos que nos reeducar um pouco mais, né? Como eu digo nós, assim, não quer dizer, mas eu às vezes me coloco nessa posição porque eu fico explorando mais ainda. Mas nós como terapeutas, como professores, como instrutores, a gente quer ajudar as pessoas, né? A gente tem que experienciar e sentir através do corpo, entender que o corpo não são peças separadas, mas elas são peças integradas, né? Tu já deve ter ouvido falar do livro do Thomas Myers, Os Trilhos Anatômicos, né?
Não sei se Sim, tu chegaste a ver. O pessoal deve ter usado, eu acho que até eu também usei em algum momento do curso. Todos os trilhos descritos pelo Myers, em algum ponto vão cruzar uma área da escápula. Por dentro, entre a escápula e a região da cavidade torácica, ou superficialmente sobre a escápula. Então, tu vê, por exemplo, linhas laterais que ele descreve, que a gente trabalha bastante no Trikonasana, linhas funcionais que conectam o ombro com o quadril, cruzando dessa forma, elas todas vão, em algum ponto, tudo conversa com tudo, né? conversa, tudo vai converger num ponto. A gente está pegando a escápula, mas muitas linhas que vão se conectar com a região do occipital, da cervical. E, de novo, pescoço está conectado com as escápulas. Os olhos estão conectados com a escápula. A forma como adota uma posição, às vezes, para olhar uma TV, trabalhar no computador, né, afeta diretamente toda a estrutura. Né? Mas aqueles exercícios aqui seriam os exercícios ideais, que tu quer só isolar o trabalho da escápula, mas o ideal sempre é buscar integridade. Desculpa. Trabalhar de uma forma global o corpo, usando outras técnicas, não só vamos focar só na escápula, porque o problema não é só a escápula, tem muito mais aí, né? O corpo vai cooperando entre si com as partes, né? Você quer dizer, não é? Não é porque Vai tem se... o tema da escápula alada que você vai ficar de forma direta e direcionada exclusivamente trabalhando, vamos supor, com romboide, trapézio e serrátil, né? Eu acho que esse é um dos maiores problemas até quando a gente fala do estudo da anatomia atualmente, assim, né? Eu entendo que é importante porque eu fui educado dessa forma durante minha graduação de fisioterapia, durante minha graduação de educação física. Estudar segmentado, para tentar entender em um momento como eles se integram. Só que essa integração, se tu ficar muito no racional, não vai fazer sentido. E aí é muito vivencial, é muito do sentir, né? E isso é uma coisa que por exemplo, eu aprendi muito com a Enga contigo, né? Essa coisa do sentir, né? Muito mais do que o racional na prática, né? E o que eu digo assim pro pessoal, usa os exercícios, por exemplo, esses exercícios básicos, assim, para conectar as escápulas, mas sempre com a ideia de que você tem que trabalhar mais, né? Trabalha as outras partes do teu corpo. Busca pegar as informações que o corpo está te mandando mensagens. É tipo isso. Tu vai começar a trabalhar as escápulas, e aí vai começar a surgir mais informações sobre o teu corpo. E aí quando tu vê, é claro, depende muito de pessoa para pessoa, tu começa a ver coisas relacionadas à emoção mesmo, a emocional. Aí já é outro ponto, mas aí esses pontos, são outros pontos, mas são pontos muito importantes que as pessoas têm que entender. Fáscia, músculo, tudo isso em algum momento vai ser afetado pelo teu estado emocional e pela tua nutrição. Né? Então, a forma como tu te alimenta, a forma como tu te nutre, a forma como tu te reidrata, tudo isso em Vai algum momento afetar. é corpo, mente, espírito. Corpo, mente, espírito. Trabalhando esses três aspectos de uma forma bem profunda, né? Um ajuda o outro, né, Leozão? Sim, sim. Muito bom. Mas eu acredito assim, em termos de exercícios, para quem está iniciando, esses daí. Se você pensar, eu quero trabalhar, vamos dizer assim, desculpa, estou indo um pouquinho além, mas você quer pensar assim,
Pô, mas e se não é romboides? E se é outra coisa? E se é, por exemplo, trapézio? Eu falei do Tadasana antes, mas talvez não tenha ficado não fique muito claro para algumas pessoas. Por que Tadasana? Bom, porque Tadasana, se tu vê, eu vou relaxar meu corpo. De novo, relaxei meu corpo. A tendência do meu corpo sempre vai ser para flexão. Os ombros vão girar para dentro e ao mesmo tempo ver que eles giram para dentro e ao mesmo tempo eles vão para cima, nesse sentido. Eu relaxo, é como se as escápulas quisessem vir para cima também. Tá? Isso tudo tu perde, de novo, tu perde conectividade com bóide, diminui o comprimento de músculos como trapézio superior, elevador da escápula, que são músculos que no momento vão estar conectados com alguma disfunção relacionada a essa elevação da borda interna da escápula, da borda inferior da escápula. Então, Tadasana seria crucial, porque só essa ação, por exemplo, de você girar o ombro para trás e, vamos dizer assim, o movimento subindo em direção ao trapézio, indo para baixo em direção às escápulas, né? Isso aqui já vai criar até mais espaço para a tua respiração. Né? E aí entra um outro ponto também, que é a respiração. Né? A respiração que, de novo, entra na questão da ansiedade, questões emocionais que afetam a respiração e vão afetar a estrutura. Porque, por isso que o pranayama, as técnicas usadas, principalmente em Iyengar, né? As técnicas de Iyengar para pranayama são, na minha opinião, as melhores técnicas, porque elas ajudam realmente a tu abrir cada espacinho fechado de toda essa região aqui. Pulmão, cavidade, isso aí. As partes internas, assim, tu abre, tu remove a aderência, tu permite que a água reidrate a fáscia, tu permite que os nutrientes nutram o fato, os músculos, né? Isso tudo vai, de novo, vai ajudar nesse processo de reconexão, de acoplamento das escápulas. Não estou dizendo acoplamento sem ser muito técnico, tá? Mas é uma integração, né? Muito... Leozão, a gente vai fazendo um fechamento aqui, então. Uhum. Muito obrigado. E vou deixar só registrado também, porque depois a live fica para as pessoas que depois alcançam, né, de assistir depois. Mas o teu contato também, né? Porque agora todo mundo descobriu em época pandêmica que as pessoas podem trocar ideias, aulas e tudo mais. Tem muita coisa que virtualmente, né, é executável. Então, eu acho bacana você também deixar um dado assim, qual seria a forma mais fácil também para as pessoas poderem eventualmente tirar suas dúvidas ou entrar em contato contigo. Se é Instagram, se é alguma outra... Obrigado. Bom, eu tenho meu Instagram primeiro, né, que é o Leo_Somanutri. Nesse Instagram eu tenho postado mais conteúdos em inglês, mas eu estou vinculando ele aos pouquinhos com um canal que eu estou fazendo no YouTube, que vai estar mais direcionado à educação somática, movimento, yoga, qigong, e mais para frente eu quero entrar bem assim, mais profundamente nessa parte de nutrição, que é uma parte que eu estou estudando aqui na Inglaterra, nutrição terapêutica e naturopatia, que é um curso, vai ser quase como um curso de nível superior, mas ele é um curso que explora todos os campos da medicina chinesa, medicina ayurvédica e da escola de Wellington Price, que foi o cara que descobriu que a bactéria num dente cariado podia gerar morte por ataque cardíaco, né? Uau. Então, é bem antigo o trabalho dele, então ele tem um trabalho muito interessante,
é uma outra linha de pesquisa fora dessa linha de pesquisa, dessa ciência que a gente tem contato hoje em dia, que é a ciência da universidade. Ele é respeitado no campo médico. Algumas coisas não são tão bem respeitadas, mas, de novo, todo mundo tem que fazer o filtro, né? Ver o que pode pegar de bom, o que pode pegar, que acha que vai ser aplicável. E nesse canal do YouTube a ideia é fazer essa interconexão, né? Um yoga, educação somática, nutrição. E é o mesmo nome do meu Instagram. Nota 1000. Léo, Obrigado. obrigada, então, de coração, pelo seu tempo, pelas Eu informações, quero... disponibilidade. Seguimos em contato. Com certeza. Vai Obrigadão dormir, aí. tá tarde aí agora. Ok, pode Beijo na deixar. família. Aproveitem a semana aí. Um abraço a todos aí. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.